Olá, mais um Oxocast. Dessa vez, algumas pessoas fizeram perguntas, colocaram nos comentários, a gente vai falar a respeito. Não é isso aí, Champagne? São algumas perguntas, né? Alguns comentários que foram selecionados, né? Eu gostaria até, esse primeiro, que ele é um pouco, são várias coisas, eu gostaria de ir lendo e comentando e você complementa, certo? Beleza. Assim, a pessoa escreve, são várias afirmações, né? Isso que vocês estão falando não é meditação. Bom, existem conceitos variados de meditação, eu não vou questionar, não vou discutir é, o que que essa pessoa pensa a respeito de meditação. Aí ela virou e falou: vamos falar da verdadeira meditação, que trabalha com o ego, o não julgar, o amor ao próximo. Eu acho que estou de acordo. Assim, eu acho que à medida que eu entro num processo e aprofundo um processo de meditação, eu trabalho o ego no sentido de dissolver o ego. Quer dizer, eu entendo que essa pessoa tenha dito isso, trabalhar o ego, não no sentido de fortalecer o ego, né? Eu entendo. Então, nesse ponto, eu estou de acordo. O não julgamento, que é você sair fora do fluxo de pensamento, de julgamento, de interpretações, né? Você entra, é uma outra sintonia que você entra. Então, legal. E amor ao próximo, porque eu acho que a partir do momento que você dissolve essas coisas dentro, eu acho que o amor ele brota normalmente, É. certo? Embora o conceito de amor também a gente pode até discutir, né? Porque tem opiniões variadas a respeito do que é amor, né? Espera aí, deixa eu ir pontuando também. Tá. Assim, existem várias definições de meditação e nós não temos, eu e você, nós não temos o direito de falar que a nossa definição é a correta, né? Que o que a gente fala de meditação é o certo. Uhum. Só que ninguém tem esse direito. Não é só nós, né? Porque meditação, infelizmente, Champagne, e é uma palavra que é usada por muitas correntes diferentes e divergentes. E a mesma palavra. Então, quando eu fico falando de meditação, eu realmente gostaria de ter uma outra palavra, sabe? Eu até procuro uma outra palavra. Porque muitas vezes quem ouve está entendendo o que ela entende já sobre, que às vezes não é o que a gente fala, né? Uhum. Então ninguém tem um monopólio sobre essa palavra. A gente pode falar, ó, para nós, meditação é isso, isso, isso. Agora, quando ela fala, por exemplo, aí nessa pergunta, né, que realmente é dissolver o ego, o que mais? Julgamento, né, não ter julgamento E amor ao próximo. e amor ao próximo, eu sinto que é uma linha diferente. Porque para nós também é um processo de não julgamento, é um processo de dissolução do ego. Mas como para nós o amor ao próximo é consequência e não algo trabalhado diretamente, e Uhum. parece que a linha dela é algo trabalhado diretamente. A dissolução do ego é algo trabalhado diretamente. O não julgamento é algo trabalhado diretamente, no sentido de que eu me forço a não julgar. E aqui a nossa proposta é, através da consciência, ao momento, o não julgamento é natural. O amor ao Uhum. próximo é natural e a dissolução do ego também é natural. Então, são caminhos diferentes. Ela provavelmente gosta e adora o caminho dela, e eu acho que ela tem mais é prosseguir no caminho dela. Eu sou a última pessoa a falar para ela mudar o entendimento dela de meditação para ela. Mas a gente Uhum. achou legal colocar isso, né? Uhum. Até para mostrar a diversidade que existe de visões, né? É, É isso aí que eu tinha que acrescentar. tá. Não, eu achei que foi bem colocado. Essa pessoa ainda diz assim: a meditação verdadeira é aquela que ensina as pessoas a perceberem que Deus está dentro da consciência de cada um de nós. Eu entendo assim que a meditação ela vamos supor, ela resgata
uma sabedoria interna, uma luz interna, que, que eu entendo também como fagulha divina, como algo divino que está presente em todos nós. Nesse É, sentido, eu entendo que, a partir do momento que eu vou tomando consciência do momento presente, vou tomando consciência do que é real, eu tô abrindo portas dentro de mim, que é a porta para essa luz que eu chamo também de fagulha divina, entendeu? Agora, é como você disse, eu não sei o que que essa pessoa está entendendo como Deus, provavelmente é né? diferente da nossa visão, né? Acredito que seja, né? Ela ainda fala, Jesus meditava e tantos outros, só se chega a Deus com a meditação, com a oração correta e não com um grito. Então, eu senti que assim, é uma crítica que ela está fazendo a meditações ativas do Osho, que é o direito dela dentro do conceito de meditação que ela tem, Claro. né? Agora, eu coloco duas coisas, assim, é, eu não tenho dúvida nenhuma a respeito da existência de Jesus, não questiono. Agora, os testemunhos sobre o que Jesus fez e falou, eles passaram a ser registrados entre 65 e 75 anos depois de Cristo. Antes disso, era uma tradição oral, inclusive passada por pessoas que nem eram discípulos diretos do Osho, não de Jesus. Então, assim, você colocar que o Jesus meditava com outros, que chegava à meditação com a oração correta, sabe? Eu acho que para mim isso é meio complicado eu, eu bater o martelo em cima disso e falar, é isso mesmo, acontecia isso, Jesus, É, ele sentava e meditava. Eu acredito que sim, eu também entendeu? acredito que sim. Agora, quero a oração correta, quer dizer, o que é a oração correta no conceito dela? O que é oração correta no meu conceito? É, Entendeu? você sabe o que eu acho, pai? Que o ponto principal, quem olha de fora e que não conhece nada sobre meditação que a gente fala, meditações ativas, não entende mesmo. Não Uhum. entende. E é normal que não entenda. Quando a gente, por exemplo, faz uma meditação em que você faz uma atitude maluca, né? Quem está de fora fala, pô, esses caras estão trazendo uma loucura desnecessária. E não entende que a gente está fazendo um processo de limpeza de toda essa bagunça emocional que a gente tem, né? Não entende isso, não entende que a gente está se purificando, não entende que a gente está aguçando a nossa consciência enquanto a gente faz esse processo. Não entende que a gente está saindo dos pensamentos desenfreados e colocando a consciência no centro. O que importa não são as emoções, não são as manifestações loucas, mas que já existem. Não é que a gente está fabricando, elas já existem dentro da gente. Mas a gente está permitindo escoar isso, que já existe, por isso está se aliviando, e está treinando essa consciência que observa de uma maneira neutra. E é, para nós, ou pelo menos para mim, é justamente o ponto divino. Você está no Uhum. centro observador imparcial, que são terminologias diferentes, né? Ou talvez as mesmas terminologias para a mesma coisa, enfim, para coisas diferentes, enfim, é uma confusão. Mas, de qualquer maneira, eu acho que aqui não é o ponto nosso de falar que a pessoa está errada, né? Uhum. É simplesmente a gente falar, olha, a gente tem uma visão própria. Você pode Uhum. concordar ou não. Você pode ter experiência que nós temos ou não, né? Se ela quiser experimentar a gente poderia até entrar em detalhes, mas eu duvido que uma pessoa dessa vai querer experimentar a nossa. Ela está muito satisfeita com o caminho dela. Eu acho que ela tem que seguir mesmo o caminho dela. O único ponto que eu quero ressaltar é o seguinte: ninguém tem um monopólio da palavra meditação. Pessoas entendem de maneiras diferentes. Isso é perfeitamente normal e aceito. Uhum. Tem É. mais coisa aí, Champagne?
Não, não, o que ela fala mais, eu acho que aí já Redundante. aquela coisa. Não, eu acho que é uma bobagem. Assim, empatia é vocês estudarem mais para aprenderem o que é meditação. Vão estudar para saber o que vocês estão falando, É né? porque ela, Não tentem afastar quem está querendo aprender. Então, é, isso aí eu já acho ela que está convencida de que a maneira que ela encara é a melhor possível, né? É a melhor possível, talvez a única que existe. E que, como nós não estamos alinhados com essa maneira melhor possível, então ela está querendo orientar a gente, né? Mas eu acho que ela não conhece muito bem realmente qual que é a proposta essencial. Mas vamos lá, né? Tem mais eu coisa? acho Para mim, deu. tem, o Nisargan, inclusive, assim, só para fechar, existem certos segmentos evangélicos que, inclusive, fazem muito barulho. Tem gritaria, tem opção de coisa que está previsto dentro dos rituais deles. Como tem outros segmentos não cristãos que usam dança, que usam o tambor, que usam opção de coisa para fazer contato com entidades sobrenaturais, com divindades, com Deus. Então, assim, eu acho que são, é uma variedade muito grande, né? A gente, Enorme, agora, enorme. é enorme. Então, existe um negócio de uma aceitação do que é diferente, né? É. Até isso É, existe. as tribos, né, os povos originários, É, aborígenes, todos aqueles rituais, né, tem um poder imenso, imenso para eles, dentro da cultura, isso. dentro da crença, dentro do entendimento deles. Uhum. O sufismo, né, que é uma linha em que dos derviches, né, que ficavam rodopiando, tem um efeito imenso e com o movimento, né? Uhum. É Assim. muita coisa diferente, né? A gente é Uhum. uma linha pequenininha que a gente curte e que respeita quem curte as outras. É isso aí. Bom, eu vou ler a segunda aqui. Aí está querendo você comenta aí primeiro. Queria ver vocês comentando sobre a atuação da meditação em momentos desafiadores, como, por exemplo, durante o trabalho, lidando com as pessoas, mas de forma prática, sem ficar só no campo das ideias. Aham. Olha, eu quando li essa pergunta, eu primeiro acho legal, né, trazer para a vida prática. Só que dá a impressão que existe, que ele está querendo uma fórmula, né? Uma vez que eu medite, então eu tenho que agir de determinada maneira. E eu não vejo que é assim. Eu não vejo que existe uma fórmula. Alguém me agride, alguém me passa o pé, alguém me elogia, eu estou querendo aumento, qualquer coisa. Não tem uma fórmula de conduta, de atitude. Eu acho, eu não sinto que existe fórmula na meditação. Então, a pergunta que ele está fazendo, eu tenho só uma resposta. Eu acho, Champac, que eu vou dar essa resposta para muitas das perguntas que vão rolar hoje, que é uma pergunta que parece que existe uma certa dificuldade de aceitar isso. Tá, você quer ter uma atitude mais construtiva frente a algumas situações práticas da vida no trabalho. Beleza. Esteja presente. Esteja presente. Fique realmente consciente do momento. Com isso, vai diminuir toda a carga de pensamentos, de emoções que são perturbadoras, e aí você vai ter acesso à sabedoria. Agora, eu escrevi, até vou fazer uma propaganda do meu Instagram. Eu coloquei ontem no Instagram uma frase: não procure programar-se estar presente no futuro. Olha, não procure programar-se estar presente no futuro. Não procure. Esteja presente agora. Essa eu acho que é a grande falha. O cara quer estar presente no trabalho, mas ele não se mobiliza a estar presente agora. Aí diminui barbaramente a probabilidade dele realmente estar presente no trabalho.
E se ele estiver presente no trabalho, ele vai ter uma conduta, um comportamento, atitudes diferentes, correspondentes à presença dele, que vai ser criativo. Quando a pessoa está presente, ela é criativa. Só que não é fórmula feita. Ela precisa estar presente, mas se ela quer estar presente no trabalho, ela tem que começar agora. É sempre agora. E isso é negligenciado. Aí eu tenho que estar presente na minha meditação das 8 horas da manhã. Tá bom, você tem que estar presente na meditação das 8 horas da manhã. E agora? Quando eu falo isso, parece que eu estou falando grego. Será que as pessoas entendem o que é estar presente agora? Será que entende, Champaca? Você entende? Sei lá. O que você entende disso? Ô, Nisargan, eu lembro quando eu participei de um grupo de terapia com sannyasa, um grupo de crescimento, né, que tinha meditação e tinha tudo, e o terapeuta comentou a respeito disso, né? Então, aí eu lembro que um camarada virou e falou: mas como assim? Quer dizer que assim, na hora que eu vou tomar banho, eu tenho que ficar percebendo o meu corpo? A hora que eu estou caminhando, eu vou ter que estar percebendo o meu corpo? Não, cara, não, ainda não, eu vou ficar maluco. Então, é, eu acho que as pessoas querem fazer uma reflexão mental a respeito do que é estar presente no momento. Então, aí a pessoa reflete a respeito e acha que vai ser difícil, e questiona e faz uma pergunta, enquanto que o problema é outro. O problema é o seguinte: é sair do nível da, do pensamento, do julgamento, da interpretação, né, do ser favorável, do ser contrário, que é tudo a nível mental, e você perceber o que está acontecendo de real. Você está Agora. percebendo o seu corpo agora. Você está caminhando, você está percebendo. Tá, mas assim, Você se percebe caminhar. Eu chamaria, para ser mais real, não enquanto você está caminhando, mas Eu agora. sei. Nós Agora, estamos mas aqui tudo. gravando um vídeo, né? As pessoas estão Isso, ouvindo um vídeo. Não é quando está caminhando, é agora mesmo, né? É muito isso. simples. Parece que ninguém sabe muito bem o que é isso. É simples. Nós estamos ou não percebendo alguma coisa agora? A partir do momento que eu reconheço que nesse momento eu estou percebendo alguma coisa agora, é isso. Todas as análises são mentais agora, a partir disso. Isso. Mas será que vale? Será que vale eu perceber a cara do Champagne? Será que vale eu perceber agora que a minha bexiga está cheia e que eu estou com vontade de fazer xixi? Será que vale? Vale. A questão é eu perceber qualquer coisa sem agregar pensamentos ao que eu estou percebendo. Então, eu mantenho a perceptividade. Então, nesse momento, se eu estou percebendo alguma coisa, e se eu reconheço que eu estou percebendo alguma coisa, e que eu me mantenho percebendo alguma coisa, que pode mudar, pronto, eu estou no aqui e agora, eu estou presente. E aí eu estou, porque aí eu diminuo uma matraquear mental. Se eu estou percebendo, eu não estou matraqueando. Aí surge a criatividade. Traga isso para outros momentos fora este, inclusive no trabalho. Então, eu acho que quem perguntou vai ficar desapontado, porque ele está querendo alguma fórmula, sabe? Não tem outra forma. Se tivesse, eu estou aberto a ouvir se tiver outra fórmula, mas dentro de que tudo que eu vi, não tem outra forma. Esteja presente agora. Aí, Ulisses, eu acho, mas é exatamente isso. É assim, é a percepção de que eu estou aqui. isso, Essa percepção que eu estou reconhecimento, aqui né? inclui tudo isso que eu sou, esse corpo que está aqui. E eu hoje, inclusive, ele fala: comece pelo corpo, porque é o que é mais fácil da gente perceber, né? Então, é como você disse: eu estou sentindo aqui, eu tô percebendo meu corpo, eu estou sentindo meus braços, estou sentindo minhas pernas, estou sentindo minha barriga, eu estou sentindo o que eu estou olhando, o que eu estou vendo. Tudo isso está presente aqui agora. E uma coisa interessante, Onísio Argan, é que nesse estado de você estar presente, vem uma espontaneidade. Claro. Você consegue dizer aquilo
que é verdadeiro para você no momento. Claro. Porque você sai fora daquela programação do que assim, o que que eu vou conversar na hora que eu tiver no OshoCast com o Nissargan e que tiver essa pergunta que o cara está falando, eu vou pensar em dizer para. Não, a gente, na hora, a gente lê e a gente está falando aquilo que está batendo aqui. É, Eu acho eu acho uma coisa muito interessante, porque, assim, se eu buscar a mim mesmo, a minha lembrança de 40 anos atrás, quando eu tinha claramente uma percepção, uma sensação, percepção não, uma sensação de que eu era dividido, eu sentia, eu não conseguia chegar numa situação, num determinado ambiente, e espontaneamente me manifestar. Eu já chegava no lugar com as perguntas prontas, as respostas possíveis para as possíveis perguntas. Eu já chegava todo organizado e todo fechado e que, assim, isso foi uma coisa, um ganho muito grande para mim de poder ter essa experiência, de poder estar aqui e responder na hora, que está é, batendo na hora, é. né? E a gente, à medida que vai vivendo isso, vai se permitindo a viver isso, a gente começa a perceber que é ótimo, que Uhum. funciona, que é maravilhoso, É, que é fantástico. é, Agora, ninguém vai poder convencer ninguém sobre isso, que é fantástico, você está presente, a partir da presença, você é espontâneo, você é criativo, você flui. E isso não é algo para a gente se convencer, isso é algo para vivenciarmos, experimentarmos. E aí a gente vê, opa, legal. Ou não. uhum. Então, o convite aqui quem está ouvindo, se não tem muito essa experiência, que experimente, Uhum. né? Porque a confiança vai vir pela experiência. Ela não Uhum. vai vir porque você está falando, nem porque eu estou falando, né? E assim, mas para ela experimentar, ela precisa saber do que se trata. E o que se trata é bem simples, né? Eu É. estou percebendo alguma coisa agora? Pronto, estou percebendo? Beleza, eu reconheço que eu estou percebendo alguma coisa agora. E esse reconhecimento é a própria presença. Esse reconhecimento é a própria presença. E tem um ganho aí fantástico nisso, Arcan, é que, assim, se você está presente, é assim, é difícil você estar com ódio, é difícil você estar com atenção, porque quando você sai, a maior parte dos problemas que a gente vive, que a gente cria, são muito a nível mental. E Sim, quando a gente está no, 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 presente, né? Quando a gente está nessa presença no momento, a gente não está conectado com o pensamento, a gente está na é, percepção do que é real. é. Então, há uma dissolução, né? Tranquilamente, isso a gente tem que experimentar. É só É, vivendo. Você só. chama a presença, É, alguma coisa muda. é, E aí que está o fascínio da história, né? É claro, não é porque nós estamos falando isso que a gente consegue chamar a presença toda hora, uhum, estar presente de fato. Muitas vezes a gente escorrega. Mas esse é o barato da meditação, né, meu? O é, barato da meditação é eu treinar essa chamada. E não tem melhor momento do que agora. Esse é o único momento que existe. Então, se é. não for isso, fica só na conversa. Se não for agora. Eu estou satisfeito com essa. Beleza, beleza. Vamos para outra? Vamos lá. Tenho muita dificuldade em prestar atenção na respiração. Isso é normal ou pode ser um fato que aponte para algo que ainda não vejo? Consigo me focar em qualquer que seja o objeto, mas na respiração me atrapalho todo. Qual a orientação de vocês? Quer começar? Deixa eu. Olha, Sargan, eu não sei que dificuldade que a pessoa tem de prestar atenção na respiração. Mas, assim, a questão de você se perceber aqui agora,
e você começar pelo corpo, que é o mais fácil, não necessariamente é respiração. É a percepção, como você diz, da dor de barriga que você está tendo, a percepção de alguma coisa na ponta do seu pé, entendeu? Sua unha tá lá, você está percebendo coisas em você, a batida do seu coração que está batendo. Qualquer Então, coisa, né? não é qualquer coisa, eu acho que é trazer a sua atenção para você se perceber aqui e agora. Você se percebe. Aham. E eu vou além, né? Eu acho sim, o corpo é mais fácil para mim também. Mas o que interessa não é o que você percebe, a meu ver, né? O que eu sinto. O que interessa é você estar reconhecendo o que você está percebendo. Você está consciente da tua consciência. E isso é o que importa. Esse é o centro. A sua consciência é o centro. Então, por exemplo, agora está chovendo. Não sei se vocês estão ouvindo a chuva. Eu perceber a chuva faz parte também do aqui e agora. Não é só Uhum. corpo, não é só respiração, também o externo. Porque o que está valendo é eu sou consciente do que está despontando. Uhum. Então está valendo também. Você está ouvindo o barulho de chuva aí, não, né? Não, não. Acho que não, né? Não está Não, tão mas forte assim. Mas está média, chuva média. uhum. Eu tenho mais coisa para falar sobre essa pergunta. Você quer completar também alguma coisa antes? Existe técnica de meditação que é de observar do lado de fora, né? O zazen você observa do lado de fora, você senta silenciosamente e e, vamos supor assim, você relaxa o seu olhar em um determinado ponto, Isso, né? E que é fixa ali, externo, né? pronto. Tá isso. Mas eu estou consciente de que eu estou consciente do meu Claro, corpo. claro. É. Você não Mas está em relação a ausente essa de questão. si. Oi? Você não está ausente de si. Não Você não está está ausente. ausente focando lá e esquecendo todo o resto e só. Não é uma concentração num ponto, né? É. O ponto principal é esse: eu reconheço que eu estou presente, eu reconheço que eu estou atentivo. Para mim, essa palavra reconhecimento é a chave. Mas, assim, em relação à pergunta dele, existe toda uma ideia de que a gente tem que prestar atenção na respiração. Eu vou falar de mim. Eu tenho muito mais dificuldade de prestar atenção na respiração do que no corpo. Então, se eu me obrigo a prestar atenção na respiração, eu não sou muito bem sucedido, eu me perco. Isso eu estou falando mais do passado, hoje é um pouco mais fácil. E quando eu migro, se eu estou mobilizado a prestar atenção na respiração e migro para as sensações do corpo, em vez da respiração, é um alívio, é uma sensação de gostosura, de profundidade, de encontro. Teve uma vez que eu tive uma experiência fortíssima. Eu não vou descrever porque é longa, mas era uma respiração muito forte e os terapeutas, eu era participante, falava para prestar atenção na respiração. E eu estava tentando prestar atenção na respiração. Era uma respiração forte, né? Muito forte. Hiperventilação. Das mais fortes que tinha, hein? Aí eu falei, quer saber? Que se dane prestar atenção na respiração. Eu vou prestar atenção no que está me chamando a atenção, que era a sensação do meu corpo. E meu corpo estava pulsando. Aí aconteceu um boom, aconteceu uma transformação. Foi outro barato, desdobrou-se outras coisas maravilhosas e grandiosas. Então, a sugestão que acho que nós estamos dando é: não precisa ser respiração. Na época em que a técnica da respiração era enfatizada, principalmente na época de Buda, era fácil, mais fácil do que hoje. Hoje tem sensações mais chamativas, que são as próprias tensões do corpo. Então, por que eu vou prestar atenção a algo que é menos chamativo, tendo algo mais chamativo e mais fácil? Se for fácil para você a respiração, ótimo. Se não for, relaxe em outras coisas. Eu acho que essa pergunta também merece um esclarecimento sobre a importância das meditações ativas, Champar.
Porque eu estou lembrado agora, no livro Orange, uma orientação que o Osho deu, que eu acho que tem tudo a ver, comece pelas meditações ativas, porque nós estamos carregados de tensões. Então, a respiração é algo mais sutil, você está parado, o corpo está inquieto. E aí ele fala, comece pela dinâmica, depois você vai cair na respiração. Mais para frente, depois de você trabalhar muito essa consciência através de movimentos, aí se torna mais fácil, vai se tornando mais fácil. E eu sinto exatamente isso. Vai se tornando mais fácil e cada vez mais fácil. Mas aí que está o grande valor das meditações ativas, que não eram necessárias na época de Buda. Hoje em dia, o nível de tensão é absurdo. Não dá para comparar. A gente não tem a noção da diferença. Naquela época, por exemplo, não tinha relógio, não tinha nem bicicleta, não tinha nada eletrônico. Tudo era na paz, não tinha eletricidade. Tudo era tranquilo. O ritmo era outro. Então, tranquilo, não tinha nada de tensão, correria. Quem corria? Nada. Então, era mais fácil. Hoje o Osho teve a brilhante magia de oferecer as meditações ativas, porque é o que nós precisamos hoje, para que haja esse escoamento, para que haja esse alívio, essa sutilização, e aí sim a gente possa viver algo mais delicado. Eu espero que essa resposta tenha esclarecido a pessoa. Não sei. Nisargan, inclusive, assim, que às vezes alguma pessoa que está assistindo fala, poxa, como que eu vou ter acesso à meditação dinâmica? Né? Você citou o livro Orange, que eu acho assim, que é uma excelente recomendação, né? E o livro Orange, inclusive, ele apresenta alternativas de meditações ativas, né? Além de uma dinâmica, que às vezes a pessoa pode ter uma dificuldade, a pessoa pode Claro. praticar o Guimerich, outras coisas mais, que ali explica o Kundalini. que você faz, Kundalini, para você soltar, né? Então, eu acho que é interessante, assim, a pessoa que estiver interessada, procurar, quem não tem o livro Orange, procurar, porque ele está disponível, né? Ele existe aí. Tá, então, já que nós estamos falando em disponibilidade, eu gravei 9 vídeos que eu chamo Curso de Meditações do Osho. Estão disponíveis gratuitamente no YouTube. Eu vou colocar aqui o link de uma página que eu tenho, que eu coloquei todo. Eles estão no YouTube, mas eu coloquei numa página só, sabe? De um site meu. Então tem a introdução, que fala o básico de tudo, aí depois eu explico a dinâmica, mas detalhadamente, minuciosamente, com demonstração, inclusive, dinâmica, Tiberish, Kundalini, Natarash, Nada Brahma, Gurichanka, Vipassana, acho que teve o riso também, sabe? São 8 técnicas, das que eu mais me identifico, das que eu mais gosto, e que são dele mesmo. Porque, por exemplo, Chakra Sound, Chakra Breathing, No Dimension, não foram do Osho, né? A gente já comentou isso em algum OshoCast. Elas foram aprovadas pelo Osho, mas não foram deles mesmo. As centrais estão lá. Então, eu vou colocar no link da descrição desse vídeo a minha página, que tem todos esses 9 vídeos, curso de meditação do Osho. Você vai realmente... E é fiel. Eu não invento nada. Eu tenho técnicas próprias, né? Eu criei muita coisa. Mas se eu ensino meditação dinâmica, meditação Kundalini, as meditações do Osho, é exatamente como explicou. Eu não coloco uma vírgula de diferente, porque eu não posso mudar, né? Senão eu não posso chamar na meditação tal, tal. Claro. Então elas estão bem fiéis. Eu espero que seja de proveito. Foi feito para ser apresentado. E está muito, 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 muito fiel e didático esses vídeos. Então, é isso aí, Ótimo, para quem tem ótimo. interesse. Eu acho que Eu foi acho uma que... dica muito boa essa. Beleza. Eu falei que eu vou colocar o link da página que tem os vídeos do Osho, né, explicando as meditações do Osho, mas também vou colocar o link do meu Instagram, né? É @espaço presença, mas vou colocar o link lá também, quem quiser me seguir, né?
Champac, e aí, podemos seguir em frente? Vamos seguir. Eu acho que a próxima pergunta, sob certo sentido, você mesmo deu uma resposta a ela antes, mas Imagino. é isso. Eu gostaria de pedir uma ajuda em relação à estabilidade no estado de vigilância. A grande dificuldade é se misturar com os pensamentos, sentimentos e emoção. Quando se é muito solicitado e estimulado, grande parte da presença consciente se apaga e todos os automatismos tomam o comando. Gostaria, se possível, de dicas concretas para saltar fora rapidamente dessa ratoeira. Aham. É, precisa de prática, né? Uhum. Precisa de muita prática, precisa de muita técnica, precisa de muita meditação e precisa de muita paciência. Pelo menos eu Uhum. precisei, eu estou É. precisando. Por- Porque, assim, é gritante a diferença entre a presença que a gente consegue numa técnica de meditação e o que a gente consegue no dia a dia, né? Essa transferibilidade de presença é algo progressivo, né? E não é de uma hora para outra mesmo. Mas você tem que chamar a lembrança, você tem que chamar a presença. Você tem que. É agora. Você tem que treinar a presença em momentos do cotidiano que não são desafiadores. Aí vai Uhum. ficando mais fácil para os desafiadores. Agora, se a pessoa se cobra, né, de que manter sempre a presença em situações desafiadoras, ela vai dançar. Porque eu, pelo menos, não consigo, e eu acho que é uma cobrança que desgasta. Você tem que ter paciência, é um processo. Agora, por exemplo, eu sinto que eu estou chamando a presença, eu sinto que eu estou presente, em certo nível, coisa que normalmente eu não tinha, ou não reconhecia que eu estava presente. Então, cada vez vai ficando mais fácil, cada vez eu reconheço com mais facilidade. Mas eu percebo que o ponto da virada foi perceber se eu estou reconhecendo ou não. Aí vai ficando mais fácil. Diga lá, Champac. Unissergan, eu lembro do saudoso amigo meu, Saul Sativa, que era uma Ardava. Você falou Eu saudoso porque lembro quando ele deixou o corpo, ele morreu? faleceu, ele Faleceu? deixou o corpo, Não deixou. sabia. É um grande amigo, uma pessoa que gostava muito dele. E eu lembro logo quando eu cheguei em Brasília, isso foi em 84 ainda, no segundo semestre eu morei perto do apartamento dele, e a gente trabalhava no mesmo lugar, mesma sessão, e a gente ia junto e ele falava comigo do desafio de poder caminhar sem estar com a mente ativa com o pensamento. Ele falava alguma coisa disso que ele falava comigo, eu achava aquilo uma coisa extremamente difícil. Eu falei, cara, como que esse cara consegue isso? E eu vejo o seguinte: enquanto você faz um esforço para poder estar presente, você está num esforço para não ter pensamento, olha, o caminho é esse. Assim, é claro, eu acho que assim, é etapa. Você vai aprendendo as coisas de Tô forma pegando a que manha, eu né? sinto assim. Não, e a coisa passa a ser uma coisa leve, uma coisa suave, uma coisa gostosa. Então, eu chamar a presença, né, como você diz, chamar a presença aqui agora, chamar a presença a hora que eu deito até para relaxar, chamar a presença na hora que eu estou caminhando, ela se coloca de uma maneira que é uma maneira suave, que eu trago uma coisa tranquila, porque me traz um relaxamento, me traz um bem-estar. Então, não é uma coisa forçada. Então, assim, porque às vezes a pessoa está ouvindo a gente dizer isso aqui, de trazer a presença, a percepção desse momento, a pessoa fala, cara, é um grande sacrifício que eu vou fazer, eu vou ter que me treinar nisso, todo dia eu vou fazer um esforço para me estar presente. Quer dizer, a coisa não é dessa maneira.
Eu estou dizendo que, assim, eu quebrei muita cabeça. Cara, era difícil. Até que você percebe que, cara, que é diferente. É num relaxamento aqui agora. É. Essa percepção, ela é de uma maneira leve, ela é tranquila e é gostosa, né? Porque, na verdade, é fácil. É mais fácil do que a gente imagina. Estar presente é Uhum. fácil. Manter é difícil, tá bom, beleza. Mas estar Aham. presente, eu estou percebendo alguma coisa agora. Se eu reconheço que eu estou percebendo alguma coisa agora, já é o primeiro passo. Agora, tem um Uhum. ponto, Champac, eu dou aqui retiros no espaço presença e eu sempre esclareço um ponto. Eu já comentei isso, acho que em algum Oshocast, mas aqui cabe. A gente tem a tendência a se cobrar uma presença muito elevada. Então, eu só Uhum. me satisfaço. Aí vai ter uma pergunta dessa aí também. Vai ter uma pergunta dessa também. Eu só me satisfaço se eu estiver numa boa, no auge, no êxtase, no soberbo, né? Aquela presença luminosa, grandiosa, diferente, acima, estratosférica. Só assim que eu fico satisfeito. E aí a pessoa não trava, porque ela tem que reconhecer qualquer nível de presença que ela tenha, inclusive agora, e ficar satisfeito com esse nível, seja ele qual for. Eu estou reconhecendo que minha consciência está atentiva agora, em algum nível, de alguma maneira, em alguma intensidade. Não é soberba, não é o máximo, mas é alguma que eu reconheço. Aí tem aquela metáfora que eu também já falei, e sempre eu falo aqui no Espaço Presença. Eu pergunto, a luz está acesa aqui ou aqui naquele dimmer, sabe, o dimer, que aumenta a intensidade? Uhum. A luz está acesa aqui, aí eu giro aqui. Todo mundo fala, ela está acesa desde o começo. Tá, mas para ela chegar lá em cima, você tem que passar pelo básico. E você tem que reconhecer o básico. A luzinha fraca, né? E esse reconhecimento é que fortalece essa luzinha fraca. É uma dica importante, que realmente Uhum. trava muita gente. Ela só se satisfaz se ela estiver no auge, portanto, ela vive insatisfeita. Portanto, ela não Uhum. alimenta o básico. Ela não deixa a árvore Uhum. crescer, porque É. ela desqualifica a árvore. É como se ela estivesse Uhum. jogando veneno toda hora na árvore, a árvore não cresce. Satisfaça com o nível que você está agora, nesse momento. Todo mundo está percebendo alguma coisa agora, é só reconhecer isso. Fala, opa, Uhum. legal, eu estou atentivo agora, em algum nível, em alguma coisa. Não precisa ser nisso, naquilo. É mais simples Uhum. do que a gente pensa. Eu acho que, como ele pede dicas concretas, eu acho que é você chamar a presença. É, É isso. aquela história, a Aí é com a resposta é a pessoa. mesma, Aí né? é a pessoa. Aí é a pessoa. E dica de paciência, e dica de compreensão, Isso. e dica de É. prática, e dica de estar presente enquanto você pratica uma técnica, e dica de você se lembrar em pequenas coisas do dia a dia, e dica de você ficar feliz quando você consegue momentos, pequenos momentos fáceis. Aí você vai insistindo nessa brincadeira, é como se fosse uma brincadeira mesmo. É um joguinho interno, jogo da presença. De esconde, É. esconde. E se você encara dessa maneira, ele falou alguma coisa de ratoeira aí? Falou, gostaria Falou. de possível de dicas concretas para saltar fora rapidamente dessa ratoeira. Tá, então, já é uma atitude aversiva à própria situação que a pessoa está, a própria circunstância da vida, a própria inconsciência. Agora, se você encara como uma brincadeira, como um jogo, como um desafio, como um propósito de vida, não é ratoeira. É um propósito de vida, é um desafio. É um Uhum. desafio a ser conquistado aos poucos. E eu não preciso ganhar o jogo também. Eu preciso só fazer uns Uhum. gols de vez em quando. Aí vai ganhando, vai ganhando experiência.
Aí chega um dia que você fala, pô, tá tão mais fácil, mas esse progresso acontece quanto menos eu brigo, quanto menos eu desqualifico, quanto menos eu desvalorizo. Faz Uhum. diferença. A dica concreta é isso, não é nenhuma fórmula mágica, é um desafio para cada um de nós, né? É isso aí. Vamos Eu lá? acho que eu acho que você estava até começando a responder, eu acredito que seja dessa próxima Sim, que eu vou sim. ler. Estar presente, estar em mim. Me lembro de estar totalmente presente quando fiz a iniciação em Reiki. Que semana foi aquela? Uma sensação de estar encaixada em mim, de estar presente. E após essa primeira semana, nunca mais consegui voltar a esse estado. Mesmo seguindo outros níveis de Reiki, não foi a mesma coisa. Que saudades dessa parte minha que eu espero reencontrá-la novamente. Isso que descrevi, é real ou foi só algo da minha cabeça? Se sim, será que algum dia consigo experienciar isso novamente? Existe algo que eu possa estudar para voltar a ser inteira novamente? A gente já respondeu em partes, né? E o primeiro ponto que me chama a atenção aí, Champagne, é que não é por nenhum estudo, né? É. Estudar não é por nenhum estudo, é vivência. É tudo aquilo que a gente já falou, né? Uhum. Eu não estou no nível auge, mas eu estou no nível X. Então eu aceito o nível X. Ao aceitar o nível X que eu estou agora, eu esqueço do nível que eu tive. Porque a própria chamada e lembrança e desejo de você repetir, você está destruindo o teu nível agora. Você está Uhum. chamando para pensamentos, chamando para desejos, portanto, você está saindo da percepção daquilo que já está disponível. É só perceber o que está disponível. Tem mais coisa também, mas completa aí, depois eu falo. Eu acho, Lissargan, é o seguinte, eu acho que essa experiência que nos é possível a qualquer momento, agora, daqui a pouco, amanhã, aonde eu estiver, de poder estar presente, né? É, é, ainda que não seja aquela experiência que eu já tive lá, não sei quando, que aconteceu, que foi estratosférica, né? Como você disse, né? Aquela coisa que eu falo, cara, eu lembro que eu estava num estado, cara, mas assim, eu acho que essa possibilidade que está aberta para mim a qualquer momento de eu poder estar aqui agora, entendeu? De poder me perceber, de perceber o que está em volta, de estar atento a esse momento, isso é assim, é muito valioso. É de um valor tão grande que eu não fico assim, mas aquele que eu tive naquela vez, não, que legal aquilo. Foi muito legal. Pode ser que eu tenha outra experiência desse tipo, pode ser que não, não sei. Eu sei que para mim está sendo muito valioso eu poder estar aqui. Isso tem sido uma coisa tão gratificante para mim, em tanta situação, Claro. sabe? Diante de, assim, de tantas questões que surgem, que você pode virar e falar assim: espera aí, deixa eu aterrissar, deixa eu chegar aqui, deixa eu colocar os pés no chão, deixa eu sentir o que está aqui, o que está em volta. Cara, isso é uma coisa fantástica. Isso é É, muito bacana, e muito é. bom. E é desqualificado pela comparação, né? Exatamente. É. Que não pode ser desqualificado, não pode, não deve, porque é grandioso mesmo, né? Qualquer momento de presença. Porque tem criatividade, tem espontaneidade. Agora, Uhum. tem um outro elemento que eu queria colocar, Champagne, é que, é, experiência minha, vamos supor que eu estou num nível, meu nível de consciência normal é mais ou menos esse. Pá, pá, pá. Aí um dia acontece de eu ter uma experiência num nível mais alto. Então houve uma diferença do nível que eu estava para o nível que eu estou agora.
essa diferença é que traz o uau. Essa diferença é que traz o uau, é que traz o encantamento, o deslumbramento. Só que, se você, quando você estava aqui, né? Você passou para essa coisa um pouco mais alta. E se você mantém aqui, você perde o uau, você perde o encantamento. Se tornou normal. Só que o teu nível está mais elevado do que era. Só que você não reconhece e não percebe, e porque você não sente o encantamento da diferença, porque não é mais diferente. Já Uhum. é normal para Uhum. você. É muitas vezes eu tive essa sensação, muitas. A experiência que eu tive em algumas situações, que foi a primeira vez, foi grandiosa. Depois eu repeti a mesma experiência, já não era grandiosa, mas estava no mesmo nível. Até você chegar a um outro degrau. Aí de novo vai ter a diferença, e de novo Uhum. você vai falar: Uau, que fantástico! Aí depois você continua no outro nível, você fala: Pô, cadê o fantástico? É. Esse é o processo. Então, se você tem o encantamento por estar num nível mais elevado, se você mantém aquele nível, mesmo sem saber, não vai ter mais aquela Uhum. sensação de glória, de exuberância, porque não tem mais a diferença. Uhum. E isso é difícil das pessoas aceitar. O que essa pessoa falou nessa pergunta é algo muito comum. Muita gente fica presa a experiências passadas grandiosas e essa própria experiência atrapalha o progresso. Então, esquece, né? Curta o que está tendo aqui. Essa é a É, dica. eu acho que assim, eu acho muito interessante isso que você comentou. E se a pessoa trouxer isso para outras esferas da vida, acontece a mesma coisa. Por O exemplo, sujeito que o sujeito teve uma experiência de namoro assim que foi uma coisa muito ruim. Aí ele tem uma outra experiência que foi uma coisa já num outro nível e ele fica, poxa, que legal. Ele continua o namoro, aí aquilo vira normal. Ele fala, poxa, mas eu senti uma sensação no começo que aquilo se tornou normal, porque passou a ser repetida, era aquilo. Não é? Então, a novidade que trouxe esse uau que você falou, né? Eu acho que isso acontece, talvez aconteça até com alguma coisa saborosa que você experimenta pela primeira vez, que você tem uma sensação, e depois aquela sensação é a mesma. Ela não é, vai ser, né? É a é, mesma daquilo que você é, experimentou a primeira vez, né? Você sabe que eu já notei, às vezes eu como uma coisa muito gostosa, por exemplo, tem uma sorveteria em São José dos Campos que é uma delícia, né? Ela tem alguns sabores veganos, é muito boa. Mas a primeira vez que eu comi aquele sorvete foi estupendo. As outras vezes foram boas, mas não são mais estupendas. Aí aconteceu só uma exceção, cara. Falando de sorvete também. Tem uma outra sorveteria em São Francisco que também tem sabores. Acho que eu vou com vontade de tomar sorvete. Tem sabores veganos também. E eu falei, eu fui lá umas 3 vezes. A última vez que eu fui, eu falei para a moça: olha, é a primeira vez que eu curto mais agora do que antes. Eu curti mais a terceira vez do que a segunda e a primeira. Mas fiquei até espantado. Mas não é o padrão. Acho que é porque o sabor era diferente que eu peguei, não sei. Então não era exatamente a mesma coisa, era a mesma sorveteria, mas não era o mesmo sabor. Mas esse é o básico, né? É normal isso. Esquece o passado. Aí, quando vem gente aqui no Espaço Presença, eles começam a falar: eu tive uma experiência grandiosa a outra vez que eu vim. Eu falei: esquece. Esquece a outra vez que você veio. É agora. Esquece.
Isso é muito importante, muito, 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 É, muito, muito, muito importante, muito importante. Esquece, fica só nisso, no que tá. é. Acho É que a é isso dica, aí. né? É. Bom, Podemos. Podemos não, Champagne, podemos encerrar. pois é, isso que eu ia dizer. Acho que a gente chegou na marca do pênalti. 45 minutos do segundo tempo, é melhor o juiz Isso, apitar, porque senão vai dar zebra. Começa, é, joga a bola e depois faz gol, aí não dá para parar. Tá bom, Champagne. exatamente. Fica para a Falou. próxima. Então, vamos encerrar dizendo que o próximo showcast, né? Não sei, vai ser comentários de um livro, né, do Osho, e a gente escolheu o Saúde Emocional. Uhum, Só que nós não necessariamente vamos falar sobre o livro todo, nós vamos começar só com o primeiro capítulo. Se uhum, vai rolar continuar a falar sobre esse livro, a gente não sabe. A gente prefere deixar no imprevisível, né, Champagne? é, Do não programado. Vamos ver o que rola, vamos ver o que a gente sente. isso. Mas quem quiser, quem está vendo, acho que, é claro, esse negócio de YouTube, né? Muita gente está vendo daqui a 10 anos, então não adianta nada o que eu vou falar agora. Mas quem está vendo essa semana que a gente publicou, se quiser dar uma olhadinha nesse livro, Saúde Emocional, primeiro capítulo, pode ser interessante, né? A pessoa ler com antecedência. É, Feito. isso. Aí acompanha melhor. Beleza. Tá bom. Um abraço para você, Falou, então. Champaque, para todos e todas Abraço. que estão Isso, aqui com a abraço para gente, você e para todos. carinhosamente. Obrigado. Isso. Falou. Tchau.